No tema do dia desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, vamos analisar um pouco o que tem sido o passado recente do Sporting. No fundo, os Leões entraram de forma quase oficial em crise depois de 3 derrotas consecutivas perante o Arsenal, de seguida o Santa Clara e esta quinta-feira o Moreirense. Por isso temos connosco o nosso diretor de conteúdos multimédia, Pedro Filipe Maia, mais uma vez, para nos pôr um bocadinho a par desta situação. Portanto, Pedro, a minha primeira pergunta para ti hoje é: onde estão as principais diferenças neste Sporting? Parece-me que é uma diferença que tem muito a ver com a atitude dos jogadores. Nota-se em vários jogadores, falta aquele sangue nos olhos, como se costuma dizer na gíria futebolística, que havia até Ruben Amorim sair. Parece que a equipa perdeu ali um bocadinho de energia, um bocadinho de coordenação. Obviamente que tudo isto se explica muito também pelo lado mais tático, mais estratégico, que já vamos falar mais à frente por causa de João Pereira, mas não é o mesmo Sporting. São os mesmos jogadores e se calhar no futuro poderá analisar-se esta saída de Amorim e a entrada de João Pereira. Obviamente ainda falta muita época para acontecer, mas nas faculdades e nas teorias mais ligadas ao lado psicológico dos jogadores, pode-se analisar este Sporting como um caso de estudo, porque a mudança de treinador mudou muito o chip dos jogadores. Obviamente que isso não explica tudo, porque o Sporting teve neste jogo contra o Moreirense um dado preocupante para os sportinguistas, obviamente. 2 remates enquadrados com a baliza, quando vinha até aqui a ter uma média de 7 remates enquadrados com a baliza adversária. E quem viu o jogo percebe que foi uma equipa sem, apesar de ter volume ofensivo, sobretudo na segunda parte, é uma equipa completamente diferente ao nível das ideias e da clareza dos processos que tinha com o Ruben Amorim. Depois há outro fator que me parece importante nestas 2 derrotas, sobretudo, não tanto com a do Arsenal porque não jogou, mas nestas 2 derrotas do campeonato consecutivas, o Kovačević, o guarda-redes, sobretudo neste jogo do Moreirense, há ali momentos que deixa claro que não é um guarda-redes tão seguro, se calhar, como Franco Israel e como outros guarda-redes do campeonato. É um guarda-redes com claras dificuldades de posicionamento na baliza. Um dos golos, que é obviamente um erro quase infantil num lançamento lateral, a bola entra muito no meio da baliza, o remate é espontâneo, é verdade, é um remate muito bom do Schettino, o gol que dá a vitória, mas o posicionamento nem sempre é o melhor, e por isso o Kovačević parece-me também um ponto importante a analisar nestes jogos do Sporting, porque não passa tanta segurança aos jogadores. E depois a questão do João Pereira parece-me importante, não só porque é um treinador que ainda está claramente nas dores de crescimento de ser treinador da equipa principal, e não ajuda, é verdade que o Ruben Amorim também o tinha este condicionamento quando chegou, mas não ajuda o facto de ele não poder ser o ator principal, o treinador principal no banco de suplentes. Ele não pode levantar-se, vê-se muitas vezes os seus adjuntos a passar as ideias que são do João Pereira. Não é igual ter o treinador a intervir e ter os treinadores adjuntos, e portanto isto também me parece um fator que condiciona. É o Sporting a passar por uma grande mudança e obviamente que esta mudança está a acontecer da pior forma possível, porque João Pereira já está com um dos piores registros como treinador do Sporting, com estas derrotas consecutivas, 2 no campeonato, é verdade, 3 no total das competições. Já falaste aqui um bocadinho das questões mais táticas, mesmo da própria questão de Kovačević, mas voltando um bocadinho ao início da tua resposta, que tem a ver com a saída de Ruben Amorim, acreditas que existe alguma espécie de fantasma dessa saída na equipa? Eu acho que sim, até porque se virmos as conferências de imprensa, é verdade que não é João Pereira que traz o tema, mas as conferências de imprensa têm sido dominadas por esse nome desde que João Pereira começou a ser treinador do Sporting. Foi um treinador que deixou um legado extraordinário, que estava com registros brutais não só nas competições nacionais como na Champions League, e deixou uma equipa quase perfeita montada para João Pereira, e esse fantasma de Ruben Amorim vem sempre nas conferências de imprensa. Mas não é só aí que esse fantasma aparece, o fantasma entre aspas, porque João Pereira pega, como eu disse, numa máquina montada de forma perfeita, a equipa a jogar de forma perfeita, com números extraordinários, com Amorim a deixar a equipa há 18 jogos sem derrotas, e o facto de João Pereira entrar, assumir a fasquia tão alta, e obviamente o jogo da taça para mim não é exemplo, porque foi contra uma equipa de 3 escalões abaixo ou mais, e acaba por ser a primeira vitória do João Pereira, mas a verdade é que os 3 jogos a sério que teve são 3 derrotas e sem conseguir
jogar bom futebol. Portanto, a comparação é direta, é imediata e o fantasma existe, e eu acho que isso coloca um bocadinho de pressão em cima do João Pereira. Mesmo para os adeptos, que ainda no jogo com o Moreirense mostraram alguns lenços brancos, são coisas isoladas, é verdade, mas a pressão vai sendo cada vez maior e maior, a comparação é maior. O João Pereira tem passado as conferências de imprensa a tentar sacudir esse fantasma, que ninguém o queria. Acredito que nem a estrutura, nem o João Pereira, nem os adeptos queriam que esse fantasma estivesse em cima do treinador, mas está, e vai ter que saber lidar com isso. Para mim, o principal ponto onde se nota esse tal fantasma de Ruben Amorim é na química que há com a equipa, ou que não há ainda com a equipa do Sporting. O João Pereira ainda vai ter que construir esta relação com os jogadores que não existia. Ruben Amorim tinha uma relação muito próxima, muito frontal com os jogadores, isso depois passava para dentro do campo. Com o João Pereira, o fantasma que ele vai ter que afastar é construir o mais rapidamente possível uma química, uma liderança sobre estes jogadores que estavam quase umbilicalmente ligados a Ruben Amorim e que agora perdem o seu grande mentor, e João Pereira vai ter que rapidamente se posicionar como mentor para depois ir buscar a tal situação que eu mencionei na primeira resposta, que é falta aquela atitude de querer muito ganhar os jogos, de querer muito fazer as coisas bem por parte dos jogadores do Sporting, e que isso vem muito com a ligação que há com o treinador. O tempo nesta nova era tem passado, as derrotas têm-se vindo acumulando, mas o que também se vem a acumular são alguns comentários dos adeptos do Sporting a falar se João Pereira foi a opção certa para substituir Ruben Amorim. Essa, no fundo, é a minha pergunta para ti. No início, quando a própria estrutura, Hugo Viana e Varandas, pensaram na sucessão, parecia uma sucessão lógica e parece ainda ser a sucessão lógica pelo perfil, pelas características que trouxeram Ruben Amorim para o Sporting, pela ideia de Ruben Amorim ter vindo para o Sporting, e agora a mesma ideia ser quase seguida na dinastia do banco do treinador do Sporting. Nesse sentido, parece-me a opção certa. Não sabíamos era quão verde estaria João Pereira ao assumir o banco leonino, apesar de se ter estado a preparar este tempo todo na sombra e com as ideias da estrutura do Sporting e também um bocadinho que guiavam Ruben Amorim, sendo treinadores completamente diferentes. Acredito que João Pereira ainda esteja a passar muito as dores de crescimento e de assumir o banco do Sporting. Penso que ainda não podemos dizer que não é o treinador certo para estar à frente do Sporting. Acredito que é um treinador que possa, com a ajuda dos jogadores, sempre com essa ressalva, dar a volta por cima e voltar a fazer do Sporting uma equipa que seja vencedora. Acredito que o Sporting nunca vai voltar nesta época a ser aquilo que foi com o Ruben Amorim, mas é uma equipa que vai voltar a vencer mais do que vai perder. A minha questão é saber como é que João Pereira vai conseguir agarrar os jogadores neste momento de crise. Isto vai ser o momento vital para mais à frente conseguirmos responder se ele é ou não o treinador certo para estar à frente do Sporting. A verdade é que se perder com o Bruges no jogo que vai ser a sua estreia na Liga dos Campeões e a seguir tem o jogo com o Boa Vista para o campeonato, começa a ser muito difícil para a estrutura do Sporting justificar durante muito mais tempo ter um treinador na frente do clube que pode ainda não estar preparado. É verdade que se calhar foi lançado cedo demais, mas cabe a João Pereira e sobretudo aos jogadores mostrarem que o Sporting fez a escolha certa. Na última pergunta do nosso tema do dia de hoje, no fundo é a pergunta que nós colocamos como tema do dia. A quem atribuis a culpa deste momento do Sporting? Aos jogadores? Ao treinador? A culpa nunca é de uma parte só, mas até pegando nas declarações de Yulman no fim do jogo, que ele disse que o plano e as ideias foram muito claras por parte do treinador para nós, ou seja, para os jogadores, estava a citar o Yulman. Eu atribuo aqui um 55-45 de culpa, sendo que a maior percentagem atribuo para já aos jogadores. Com certeza que a conversa com os jogadores foi para ajudarem o Sporting a passar esta fase de transição da melhor forma possível. Não me parece que os jogadores, obviamente que não, ninguém o faz de propósito, mas esta transição está a ser um bocadinho derrotista por parte dos jogadores. Vê-se no semblante, na sua comunicação corporal. Muita gente compara o Gyökeres de Amorim com este Gyökeres. Muitos jogadores que não estão a conseguir se calhar ter aquela ligação emocional ao jogo e ao treinador e depois transparecê-la para dentro do campo. Eu diria que os jogadores
estão um bocadinho a cair numa apatia que não está a ser boa para João Pereira. Obviamente João Pereira é quem prepara os planos de jogo, João Pereira é quem faz as substituições. É verdade que João Pereira tem mudado várias peças da equipa nestes últimos 3 jogos, excluindo o jogo da Taça, obviamente. Posições importantes, mas parece-me que, tendo grande percentagem da culpa, diria que neste momento os jogadores podiam dar um bocadinho mais e, obviamente, não o fazendo de propósito, fazendo esta ressalva, é algo natural, numa mudança de ciclo, numa mudança de liderança, em qualquer área da vida, mas os jogadores podem fazer um bocadinho mais, parece-me, e juntamente com o João Pereira, darem as mãos para tentar ultrapassar este momento do Sporting, que já se pode dizer aqui um momento de crise na temporada, sobretudo se olharmos e compararmos com as últimas épocas, mas sobretudo esta temporada, e se não conseguir vencer o Bruges, será um momento muito delicado para o Sporting dar a volta. O tema do dia está disponível em todas as plataformas de segunda a sexta-feira e também hoje em 00.pt pode-se ler uma entrevista de Rui Miguel Tovar a Mário Campos, um dos grandes heróis europeus da Académica. E não se esqueçam, o podcast do ano está a chegar.